Pessoal, um vídeo surpreendente eu vou trazer para vocês a partir de agora. Alguns delírios petistas no Congresso com falas inacreditáveis e só vendo para crer. Além do mais, tem o Haddad que chutou o balde e olha só, colocou na conta da esquerda aí a questão dos gastos, que a esquerda não quer parar de gastar. A gente vai ver tudo isso, tá imperdível demais. O Lula, ele deu as mãos ao Galípolo, Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central a partir de 2025, e disse que não vai interferir no banco, que não vai ter interferência, vai ser um banco com autonomia. Será, gente? A gente vai ver tudo isso juntos a partir de agora. É um vídeo assim... É imperdível, pessoal. Já curte aqui embaixo, compartilha, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e vem pra tela porque o debate em foco, ele tá no ar. Mas espera, sem enrolação nenhuma, eu já vou jogar na tela essa informação pra vocês porque assim, eu fiquei impressionado como esse governo do amor ele contagia, não é mesmo? E a ministra do STF, a Carmen Lúcia, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não é que ela vai então participar do Amigo Secreto do Fantástico, gente. Essa Rede Globo é muito amor, gente. Coisa mais lindinha, pessoal. Agora vejam essa cena, pessoal. O Galípolo, presidente do Banco Central, agora vai entrar no lugar aí do Roberto Campos Neto. Ele fez, né, uma aparição aí no dia de hoje com o Lula. É justamente, né, para essa questão toda aí do mercado, o vilão mercado, mas parece que o Lula quer mostrar que ele vai sim dar autonomia para o Banco Central, que não vai ter interferência do governo. Bom, vamos ver aqui o que o Lula vai falar para ele e depois eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Vejam só. Quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso eu te desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. Tá aí, pessoal. Eles estão consertando o Brasil. Comenta aqui embaixo. Vocês acham então que vai ser o melhor presidente do Banco Central e que de fato o governo vai ter, né, não vai interferir em nada, não vai ter uma autonomia do Banco Central? Eu quero ver para crer. Pessoal, antes de eu trazer aqui mais informações e alguns bastidores da blogueira Daniela Lima, que parece que azedou o clima em um jantar promovido pelo governo, porque parece que em 2025 vai entrar a picanha. A picanha vai entrar em 2025 aí com um bom desconto, me parece. Bom, eu não sei. O fato é que eu vou trazer para vocês agora uma discussão e um bate-boca que aconteceu aqui com o vereador do estado de São Paulo, aí, o vereador do município, aliás, de São Paulo, Fernando Holliday, que é do Partido Liberal, e uma vereadora do PSOL. Vejam só, gente, o amasso que ele deu nela aqui e que acabou viralizando no dia de hoje. Eu vou dar um play pra vocês. Esses vereadores que fizeram isso tenham a coragem de vir aqui no microfone e falar quem foi que deu veto. Projetos que são de interesse público, em especial na temática apoio à população LGBT, apoio aos projetos contra o racismo, em especial contra o racismo religioso. Peço que tenham a coragem. Quem ajudou a barrar suas emendas, vereadora Luana, com muito orgulho, fui eu. Uma das emendas tratava de racismo ambiental e institucional. Uma proposta de um hebetismo inacreditável. Racismo é um só. Suponhamos que o racismo ambiental seja real. Os principais culpados nesta casa pelo racismo ambiental seriam vocês do PSOL, que aqui por diversas vezes foram contra, por exemplo, a privatização da Sabesp, que leva saneamento básico a quem não tinha esgoto em suas casas. Seriam vocês que foram
contra o plano diretor que leva emprego e moradia para o centro. Seriam vocês que defendem, na maior cara de pau, a permanência da Cracolândia como ela é. Calha a boca, vereadora! Eu não lhe concedi a paz! Retenha esse ato insignificante! Racismo institucional, vossas excelências promovem quando aqui todo santo dia condenam a polícia, que é formada em grande parte por pessoas negras, vindas da periferia e que superaram as dificuldades pelos seus próprios méritos. Eles vêm com racismo religioso e associam o racismo religioso aos terreiros de macumba. Onde está a maioria dos negros? Nas igrejas evangélicas. E quem fala isso não é um evangélico, é um católico. As igrejas que mais crescem na periferia são as igrejas evangélicas. As igrejas que tiram jovens das drogas são as igrejas evangélicas. As igrejas que fazem com que traficantes se arrependam amargamente de seus crimes na cadeia são as igrejas evangélicas. As igrejas que convertem assassinos e os trazem para o caminho de Cristo são as igrejas evangélicas. Por que será que a emenda contra o racismo religioso não abrange as igrejas evangélicas? Que há um domínio. Vereadora, aprenda a calar a sua boca. Eu recebo críticas do tipo: mas vereador Holliday, o senhor é muito voraz em seus discursos. Como ousa mandar uma colega calar a boca? É muito simples. Com o PSOL e os radicais de esquerda, apenas a voz grossa resolve. Pessoal, agora eu vou passar rapidamente para vocês alguns debates que ocorreram no Congresso e que, de fato, vocês precisam ficar atentos, porque vai ter esquerda e direita. E vejam só aí alguns delírios da esquerda. Gente, é impressionante, parece que é um mundo paralelo. Na sequência tem muita informação ainda, então fica no vídeo até o final. O povo brasileiro acompanha e sabe que o atual governo, o governo do presidente Lula, está do lado da democracia, do respeito às instituições, das boas relações com o povo brasileiro e com o mundo. E sabe que o desgoverno do passado é a política da agressão à democracia, é a política do golpe, é a política da subversão à ordem democrática. Por isso que é fundamental fazer esse debate, esta comparação. O povo fez a opção pela democracia, e a democracia precisa ser construída, defendida e implementada todos os dias. É isso que a sociedade brasileira valoriza e vai continuar a acompanhar. Bom, falando sobre o governo Lula, a gente sabe que ele está caminhando para mergulhar o Brasil numa recessão tão devastadora quanto a causada pela presidente Dilma Rousseff. Bom, eu poderia fazer aqui, e gostaria, mas o tempo já não vai dar mais, um comparativo do que foi o governo Bolsonaro, que tanto este outro lado usa para encobrir essa PEC que não tem nada de benefício, porque do outro lado eles não falam do benefício, eles ficam só lá, falando mal do Bolsonaro, trazendo dados que eles inventam na cabeça deles, mas os dados estão aqui, senhores, e não é o Zé Trovão que anotou, isso está no cenário nacional e mundial. A vergonha de um governo sem controle fiscal está levando a bancarrotas no meu país. E isso tudo é culpa de vocês parlamentares que votam favoráveis a esses absurdos. Mas eu tenho um recado aos senhores. Não é o Zé Trovão que vai tirar vocês daqui, não. É o eleitor 2026. Eu verei muitos rostinhos aqui perdendo a eleição por não ter tido compromisso com o seu eleitorado e com o Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação e muito obrigado, senhor presidente. A oposição vem aqui dizer que as coisas estão ruins. Isso é uma grande mentira. Mas a aposta é repetir a mentira que talvez ela convença. Então vamos lá. Em que se baseia a oposição para sustentar essa mentira? Ah, o dólar está alto. E eu pergunto, como é que está o salário mínimo? Como está o combate à fome? Que eles não falam porque deixaram o Brasil 33 milhões de pessoas passando fome, nós estamos tirando essas pessoas do mapa da fome. E a saúde pública, onde estavam destruindo o SUS. E a educação, onde estudantes não podiam permanecer nas universidades. E a agricultura, que nem plano safra tinha mais. E a indústria, e o comércio, e os serviços, e as exportações. Bem, eu respondo. Com Lula, o salário mínimo melhorou, tem ganho real. Ah, mas o dólar está alto. Com Lula, 24 milhões de pessoas que passavam fome, o SUS tem mais médico, mais consulta, mais remédio, mais hospital. Ah, mas o dólar está alto. Com Lula, mais gente voltou à escola, mais gente está concluindo seus estudos.
Ah, mas o dólar está alto. Com Lula, a indústria reage, o comércio se expande, os serviços crescem, o mundo volta a negociar com o Brasil. Ah, mas o dólar está alto. No país da oposição e do bolsonarismo, saúde, comida, educação, indústria e comércio, nada disso importa para eles. Tudo o que vocês têm a dizer é, e só isso, ah, o dólar está alto. Porque se falarem sério, se disserem a verdade sobre economia, terão que admitir que Lula pagou um calote de mais de centenas de bilhões que o governo de vocês deu no povo, nos estados, nos municípios, e ainda assim reduziu o déficit de 10% do PIB para 2,1% do PIB. É por isso que a oposição aqui parece um papagaio. O dólar está alto. Porque se falasse outra coisa, ou mentiria, ou teria que aplaudir o governo Lula. Porque com o Lula, nós temos os melhores indicadores do orçamento real, porque Lula pagou as contas que vocês deixaram e ainda está fazendo o Brasil crescer. Mas eu sei onde está o nó disso tudo. É que Lula não governa para os ricos. E os ricos são os donos da mídia. E os ricos têm a maior parte nesse Congresso. E os ricos é que manipulam o mercado. E essa é a síntese do momento brasileiro. Enfim, para quem se governa nesse país? E eu peço 30 segundinhos para concluir. É histórico e vem de séculos, professor e colega Patrus Ananias. Toda vez que se fala em mexer no andar de cima, os ricos se juntam, pressionam, manipulam e chantageiam. E é disso que se trata. Por mais que vocês da oposição neguem, finjam ou mintam, a verdade é que vocês estão aqui para defender os ricos e não o povo. E o Lula governa para o povo. Essa é a diferença. Pessoal, antes de eu trazer informação aqui de ministro que estaria pulando do barco, ou não, ele só quer dar um descanso realmente, curtir a saúde dele, cuidar mais da saúde, ou parece que não? Eu não sei, o fato é que a blogueira Daniela Lima, ela tem informações de bastidores de um acontecido, parece que o clima azedou lá no governo. Vamos ouvir o que ela tem a dizer aqui, porque na sequência eu vou trazer uma informação de bastidor para vocês. Eu tava falando com uma fonte agora antes de entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu tô falando assim, da base mais governo impossível. Eu tô falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte, Dani, o governo, ele tá chegando aos seus 2 anos meio sem ar, tá esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis. Ou melhor, cristalina, uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando, o senador tal levou um peixe, o senador Randolph, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. E foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima, que muita gente saiu sem comer, foi o que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora. Porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, como é que eu vou justificar isso para minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram, explicaram e lutaram, explicaram e lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova, ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro, mas eles não ouvem. Gente, o que tá acontecendo, hein? O clima azedou, eles não conseguiram nem comer lá o camarão, o peixe, enfim. E não é que o Fernando Haddad, ele acabou colocando na conta da esquerda essa questão aí do corte de gastos, pessoal.
Vejam só, porque a gente sabe, quem tá tomando realmente aí o corte de gastos é o mais pobre, a gente sabe disso. Agora o Fernando Haddad tá falando, a direita não quer pagar impostos, ou seja, a direita não quer que coloque mais imposto no pobre, mais imposto no trabalhador. E aí a esquerda não quer cortar gastos. Olha só, cara, é o Haddad, o ministro da Economia, falando, petistas. Ei, hello, acordem. Veja só o que ele vai dizer. Às vezes a pessoa, quando é para cortar benefício fiscal, a pessoa vota. E às vezes quando é para regularizar a contenção do aumento da despesa, a pessoa não vota. Mas, de novo, eu sei que esse discurso desagrada a esquerda e a direita, né? Esse discurso que eu acabo de fazer. Ele desagrada, porque um lado não quer contenção de gasto, o outro não quer pagar imposto. Aí fica difícil, né? A direita não quer pagar os impostos que deve, a esquerda não quer conter gasto, como é que fecha as contas? Então nós temos que ter clareza de que nós temos um desafio que vai para além dessa questão ideológica. Efetivamente nós temos que mirar a sustentabilidade das contas, porque depois acontece um desarranjo e as pessoas falam, poxa, mas olha só o que nós estamos vivendo, o que isso está acontecendo. O que está acontecendo é que nós precisamos prestar atenção nas contas públicas. Isso não é, sabe, não é uma coisa que você possa desviar a atenção. Vocês perceberam o que ele falou? A direita não quer pagar os impostos que devem, ou seja, a direita não quer que, enfim, mais imposto, né? E a esquerda não quer cortar gastos. Olha só, gente, é o ministro deles, é o ministro do governo Lula falando, porque sabe, não tem de onde tirar, né, gente? É um governo que gastou aí deliberadamente, de forma, né, bom, vocês sabem aí, e aí tá aí agora, com esse pires na mão, não sabe o que fazer, tá complicado o negócio, e tá sobrando pra quem, né, gente? Como sempre, né? Mas fazer o quê, né? Agora é fazer o L e fazer aí o coraçãozinho do amor. Aí o dólar vai baixar, com certeza. E para finalizar, olha essa informação. O ministro da Defesa do Lula foi lá e pediu novamente para sair do governo. Ele quer sair, gente. Olha, o que se diz é que é por conta aí da sua saúde, que a sua família estaria se cobrando para que ele cuide mais da sua saúde. Ele está com 76 anos. Mas deixa eu trazer alguns detalhes para vocês aqui na notícia do Estadão. Múcio cogita deixar defesa, o Ministério da Defesa, e Lula pede para ele segurar a onda e ficar no governo por mais tempo. Vejam só, amigo do presidente, titular da Defesa, tem dito há tempos que está cansado, mas sua preocupação é com o impacto do corte de gastos nas Forças Armadas. O presidente Lula pediu ao ministro da Defesa para segurar a onda e continuar no governo depois que ele se manifestou mais uma vez a vontade de deixar o cargo. O ministro voltou a falar do assunto depois que a PF indiciou o ex-presidente Bolsonaro e outras 39 pessoas, a maioria delas militares, no inquérito do golpe. Ou seja, parece que não tá tudo tão bom assim, não é? O ministro da Defesa do Lula, ele quer cuidar da sua saúde ou ele quer simplesmente aí pular da barca? Porque 2025 promete, gente. Bom, nas palavras dele, né, da notícia, seria aí por questão da família. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Eu falei que seria um vídeo polêmico, um vídeo com delírios, com informações, com um pouco de bom humor, mas é inacreditável, gente. A esquerda se supera a cada dia que passa, mais e mais e mais, e sempre quem acaba se ferrando com isso é a gente, é o trabalhador lá na ponta, a pessoa que realmente paga seus impostos em dia e que está todos os dias enfiando dinheiro aí na máquina do Estado e que recebe muito pouco de volta, a verdade é essa. Pessoal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, fica ligado porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.